Olá, alunos, tudo bem? Vamos à nossa primeira aula de função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Mesma coisa, tá? Não é difícil, tá bom? Alguns cálculos vocês já conhecem, então é só prestar bastante atenção, que eu espero ser bem clara nas explicações, tá? Que aí vocês vão entender tudo certinho, tá bom? Então, vamos lá. Primeira aula. A segunda aula, para essa semana eu vou publicar a primeira aula e a segunda aula, tá? É o último conteúdo desse bimestre, tá? Mas eu ainda vou pegar um pouquinho do terceiro bimestre para continuar explicando. Mas essa atividade aqui é a última desse bimestre. Depois eu vou fazer recuperação na semana que vem. E então, quem não estiver de recuperação, vai só fazer essa última atividade e já vai estar em ordem, tá? Então, vamos lá. Olha, então aqui eu coloquei algumas funções do segundo grau e misturei com a do primeiro grau, tá? Ó, o f de x, nós sabemos que é a mesma coisa que y, né? Bom, ali, olha, como que eu sei que é uma função do segundo grau? Quando eu olho, não tem o gráfico, tá? Quando eu olho, a função expressa dessa forma, que é a forma geral, tá? A forma geral é essa aqui, ó. F de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Sempre a gente olha o maior expoente. O maior expoente, ó, do domínio, no caso do x, é o grau da função, tá? A função do segundo grau, aqui, ó, x elevado a 1, e aqui 0, ó, 2, 1, 0, sempre em ordem decrescente de expoentes, né? Maior expoente indica o grau, segundo grau, maior expoente, 2. Bom, enfim, sempre a função do segundo grau, vou já mostrar para vocês, ela vai formar uma parábola no plano cartesiano, sempre, tá? Tá aqui o plano cartesiano, x e y, ela sempre vai formar uma parábola, tá? Assim, ó, uma parábola, com concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo, tá? Sempre vai formar uma parábola. E nós lembramos que a do primeiro grau formava uma reta. Então, vamos lá. Mas há detalhes a serem analisados na função quadrática, tá? Para definir esses conceitos, se é concavidade voltada para cima ou para baixo. O delta indica uma série de dados para o gráfico, tá? Bom, são conceitos. Então, vamos lá, a primeira. Olha, 2x ao quadrado menos 3x mais 5, tá? É uma função, ó, o f de x. Bom, vamos sobrepor a forma geral aqui, ó. O f de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Olha o valor do a, 2, né? Positivo, não é isso? O valor do b, menos 3, a gente sempre laça o sinal, tá? Do coeficiente do número, tá? Sempre. Então, aqui, olha, a igual a 2. 2 não é maior do que zero? Então, a gente escreve assim, ó, que a é igual a 2. Portanto, portanto, 3 pontinhos, é maior do que zero, ele é positivo. Toda vez que o a é positivo, a concavidade da parábola está voltada para cima, sim, quando o a é maior do que zero, tá? Enfim, não é isso? Bom, vamos para a segunda função. Nesse aqui, eu só vou fazer isso, vou explicar isso, tá? Nesse exercício, nesse exemplo aqui, eu só vou explicar isso, tá bom? Bom, dá uma olhada na segunda função, na B. Coloquei vários tipos aqui para que vocês percebam. Tem o x ao quadrado, é do segundo grau. Ah, professora, mas não tem, tá faltando. Tudo bem, é igual a zero,
né? É o C que está faltando, tá? É igual a zero, não tem problema. É do segundo grau porque o x está ao quadrado. Então, vamos sobrepor, olha. Quando sobrepomos, a gente percebe, olha, x ao quadrado mais b vezes x mais c. Olha o c aqui que é o número? Não tem, zero. Então, aqui, olha, também não tem nada do lado do x ao quadrado, 1, tá? Então, a igual a 1, já sabemos que é positivo, né? O b vale mais 3 e o c que não aparece é zero, tá? Bom, então, tomem cuidado para não colocar o C no lugar do B aqui. O C sempre o número sem a letra, tá? Então, aqui eu digo que A é igual a 1. Portanto, A é maior do que zero. A concavidade no plano vai estar voltada para cima, tá? Bom, então a gente já sabe que A é maior do que zero. Concavidade voltada para cima. Dá uma olhada no C. O C também é uma função do segundo grau. Dá uma olhada, aqui o A sempre vai aparecer se é do segundo grau. Porque se o A for igual a zero, já não é mais do segundo grau, né? Bom, porque aí, ó, esse aqui não aparece, portanto, não tem o expoente 2, não é do segundo grau. Tá bom, vamos sobrepor, tá? Olha, f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Tome cuidado. O A sempre é aquele que tem o x elevado a 2, né? Ó, 1, tá vendo que é negativo? Menos 1. Então, o A é igual a menos 1. O B, tomem cuidado para não laçar o 5 aqui, porque o 5 vai ser o C. Por quê? Porque o B é aquele que tem o x elevado a 1 do lado, ó, bx, tá? Então, tome cuidado para não laçar o errado. Bom, então, aqui ficaria assim, ó, se eu fosse definir o ABC. O A é igual a menos 1, tá? Vou pôr o B aqui para vocês perceberem. O B é igual a 0 e o C igual a menos 5, tá? Então, a gente vai trabalhar muito a parte da fórmula de Bhaskara, né? O delta, enfim. A gente precisa definir esse ABC com tranquilidade. Então, olha, então eu sei que o A, ó, se é negativo, então o A é menor do que zero, né? Ó, menor do que zero. Igual a zero ele não pode ser, porque aí não é mais função do primeiro grau. E a concavidade da parábola, eu sei que a função do segundo grau forma uma parábola. Então, vai estar assim, ó, voltada para baixo, toda vez que o A é menor do que zero, certinho? Não é difícil. E aí, vocês têm que tomar muito cuidado, porque eu vou trabalhar agora nesse período só a função quadrática, né? Eu trabalhei só a função do primeiro grau, vou trabalhar só a função do segundo grau, depois que eu vou dar uma misturadinha. Mas aqui eu coloquei justamente para que vocês percebam que aqui o x está elevado a 1, né? Então, não é do segundo grau, é do primeiro grau, né? Então, ó, e o x é positivo aqui, ó, tem mais 1 aqui. Se eu for sobrepor a forma da função do primeiro grau, é essa aqui, ó, a vezes x mais b. O a aqui, ó, vale 1, positivo, e o b vale menos 2, né? Então, é do primeiro grau isso aqui. Vai formar o quê? Uma reta. Formar uma reta. Então, se eu fizer o plano aqui, ó, cartesiano, x e y, a reta vai cortar no 2, que é a raiz, vai estar nesse sentido aqui, ó. Ops! Ela vai estar nesse sentido aqui, ó, tá? Aqui, menos 2, ó, corta no B, menos 2, e 2, que é a raiz, vai estar nesse sentido aqui a reta. Vai formar uma reta no plano cartesiano, tá? Parece um Y. Ok? Vamos lá na outra aqui, tá? Esse exercício é só isso mesmo. Tô explicando, tá? Essa parte aqui para a aula 2, para funcionar a aula 2. Olha, vamos sobrepor novamente aqui. F de x igual
A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Olha, tem menos 1 aqui, né? Não tem nada. Ah, e o b também não tem nada, professora. Verdade, tá? Tô escutando vocês me perguntando. Ai, que bom. Tá, ó. A é igual a menos 1, o b é igual a mais 1, e o c aqui, olha, é completo, menos 6. Vou pôr desse lado aqui, ó. Esse 1 ficou horrível, vamos apagar. Então, tem 1 aqui, tá? B igual a mais 1, não esqueça dos sinais, tá? C igual a menos 6. Aqui, ó, A igual a 1, 1 não é positivo, A igual a 1, 1 é maior que 0? Maior que 0. Então, o gráfico na parábola, a parábola, uma função do segundo grau, do primeiro grau uma reta, do segundo grau uma parábola. Se A é positivo, a concavidade está voltada para cima, tá? A maior que 0, tá? E a última aqui, ó, do f de x menos 3x ao quadrado, tá? A professora, e o resto? É 0, tá? O que não pode faltar é o x ao quadrado, o coeficiente do x ao quadrado, é o que não pode faltar, tá? Olha, a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Tudo 0 aqui, tá? Ó, o b vale 0, o c vale 0 e o a vale menos 3, negativo, a igual a menos 3, a, então, menor do que 0, né? Menor do que 0, a concavidade está voltada assim, ó, para baixo. A menor que 0, tá? Copiem esses exercícios. Quem puder imprimir, imprime e resolva, tá? Copia do que eu estou falando. Bom, agora vamos lá, tá? Olha só, vendo? Os gráficos, olha lá, a parábola, vendo? Um gráfico, ó, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, tá? Corta nas raízes, tá? Corta onde? No x1 e no x2. Corta onde? No x1 e no x2, tá? E quando não tem raízes? Quando não tem raízes, não corta. Fica assim, ó. Não toca no eixo. Oxe, empurrar. Olha, não toca no eixo. Fica assim, ó, nesse sentido aqui, tá? Aqui onde corta? Aqui corta no C, ó. Aí eu coloquei, isso aqui é explicações, né? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, o valor de C indica onde intercepta Y no plano cartesiano. Aqui, ó, não é... A função, a forma geral não é essa? Igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c, não é isso? Aqui, ó, o c sempre vai, a parábola sempre vai cortar no c. Supor que seja uma função assim, ó, f de x igual a x ao quadrado, é um exemplo, mais 3x mais 2. Então, aqui, olha, esse c aqui seria esse 2 aqui, tá? Ó. Aqui as raízes, quando a gente resolve a função, né? Transforma essa função numa equação, calcula o x' e o x duas linhas, que é o x2 e o x1, tanto faz, tá? Aqui. E quando o delta é negativo, olha lá, quando o delta é negativo, menor do que 0, então não tem raiz, mas tem gráfico, olha só, ele não chega no eixo x, corta no c, tá? Aí, quando o delta é igual a 0, né? A gente sabe que são duas raízes, porém, elas são iguais, né? Então, aqui, olha, ela vai tocar uma vez só, tá bom? Uma vez só aqui, ó. Então, quer dizer que o x1 é igual ao x2, tá bom? Aqui, olha, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para cima. Aqui, a concavidade está voltada para baixo, tá? Bom, vamos à próxima aqui. De novo, olha só. Aqui eu não coloquei valores aqui, mostrei só o eixo de simetria, que é super importante. O que é um eixo de simetria?
divide uma figura em duas partes idênticas. Essa parte aqui é idêntica a essa, tá? Idêntica, né? Nem todas as figuras possuem eixo de simetria, tá? A parábola possui, tá bom? Quando você marca o meio dela, tá? Divide em duas partes, uma parte é idêntica à outra. Lá em cima a gente vê o ponto mais alto, que é o ponto de máximo. Ó, vai. Vamos supor que seja um chute que um jogador deu em uma bola. Ela forma uma parábola, atinge o ponto mais alto, né? A altura. Depois ela começa a cair, tá? Então, a gente vê o ponto mais alto, que é o ponto de máximo, tá? Vou escrever aqui, ó, ponto de máximo, ponto de máximo, ponto de máximo. Bom, aqui eu fiz observando, olha, a parábola com a concavidade voltada para cima, aqui uma parábola com concavidade voltada para baixo. Aqui, com certeza, o A é menor que zero, A é negativo. Aqui, com certeza, o A é maior do que zero, tá? Ó, o eixo de simetria, que eu dividi, escrito, olha, dividi em duas partes idênticas a parábola. Quando eu olho, eu vejo o ponto mais baixo aqui, olha, aqui, né? Que é as coordenadas do vértice, que está na segunda aula, tá? Aqui, ó, ponto mais baixo aqui. Depois, sobe novamente, tá? Então, uma parábola, função do segundo grau. Aí tem, aqui a única atividade, né, que vocês irão fazer é essa aqui, tá? Veja só, tá bom? Olha só. É só para analisar alguns itens, tá? Olha, aqui são duas raízes, ó, veja o ponto mais baixo, que é o ponto de mínimo. Eu quero que vocês escrevam ponto de mínimo, que é o ponto mais baixo, né? Ponto de mínimo, certo? Aqui são as raízes, né? Então, aqui são duas raízes, x1 e x2. A concavidade está voltada para cima, portanto, o A é maior do que zero, tá? Certo? Aqui, ó, aqui coloquem o V de vértice, tá bom? Aqui, olha, novamente, né? Aqui, ó, marque o vértice. Essa parábola não chega no eixo X, portanto, aqui com certeza tem um delta aqui que é negativo, menor que zero, tá? Sempre delta menor que zero. Raiz quadrada de valores negativos não existe, né? No conjuntos reais. Bom, aqui a concavidade está voltada para cima, é para escrever só isso. É maior que zero, tá? Aqui eu vejo o ponto mais baixo, depois sobe de novo. Então, aqui seria o quê? O eixo de simetria, né? Aqui, olha, então, é o ponto de mínimo, que é o ponto mais baixo. Ponto de mínimo. Acentinho, tá? Deixa eu analisar com vocês, vou deixar só duas para vocês. Aqui, uma com concavidade voltada para baixo, ó. Aqui, ó, corta o eixo X aqui, tá meio apagadinho. Corta o eixo X, não corta? Duas vezes, né? São duas raízes. Então, quer dizer que tem a raiz 1 e a raiz 2, tá? Aqui, eu começo, olha, vou até o ponto mais alto, então é ponto de máximo, que é o vértice, né? Aqui, ó, o eixo de simetria é o vértice, as coordenadas do vértice, aí vocês vão ver na segunda aula, tá? Olha, veja o ponto mais alto, então é ponto de máximo, ponto de máximo, ponto de máximo, certo? Aqui, outra coisa, a concavidade está voltada para baixo. Quando a concavidade está voltada para baixo, aquele A lá é menor do que zero, tá? Eu quero que vocês observem agora os outros dois que sobraram aqui para vocês, tá? Olha,
os outros dois aqui. Sobraram dois aqui para vocês, tá bom? Esse aqui e esse aqui, tá? Façam como eu fiz, é só isso, pra gente analisar o gráfico, tá bom? Eu quero que vocês copiem no caderno. Somente os exercícios, tá? Os exemplos, exercícios, tá bom? Quem puder imprimir a folha, imprime e cola no caderno. Quem não puder, é só copiar os exercícios aqui, ó. Vou copiar essa parte aqui, tá? E essa parte aqui, da análise dos gráficos aqui. Eu vou colocar no arquivo as atividades, essa folha e a outra da segunda aula. E você, quem puder imprimir, imprime. E quem não puder, copia somente os exercícios, tá bom? Abraço para vocês, tô com saudades, beijos.